Bom dia, meus irmãos. Quem eu não falei bom dia ainda, estou falando bom dia. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa manhã e vamos ler aqui a palavra de Deus do Salmo 107, versículo 8, conforme no boletim. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor, né? Então é isso que nós estamos aqui, para render graças ao nosso Deus, ao Senhor, ao nosso Salvador. Vamos ter uma palavra de oração agora, de invocação, de adoração, contrição e arrependimento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos encontramos na sua presença nessa manhã, louvando e bendizendo, agradecendo o seu nome, ó Deus amado, a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida, e o seu agir nas nossas vidas é o que nos move, ó Deus, é o que nos leva adiante. E nós queremos nesse momento pedir, ó Deus amado, humildemente, que o Senhor venha fazer-se presente no nosso meio, presente no coração de cada um aqui, ó Pai, e que o Senhor aceite, ó Pai querido, esse culto de adoração a Ti, que ele seja agradável a Ti. Queremos também colocar as nossas vidas diante de Ti, em súplica de perdão pelos nossos pecados, porque nós certamente pecamos, ó Deus amado, com os nossos olhos, com a nossa boca, com o nosso coração, com os nossos pensamentos, ó Pai, e isso tudo nos afasta de Ti, ó Deus. Nós queremos nesse momento suplicar a Ti, ó Pai, tenha misericórdia, ó Pai amado, e aceite, ó Pai, essa nossa oração de súplica por perdão pelos nossos pecados, que o Senhor esteja visitando cada irmão, ó Deus amado, e que o Senhor possa estar aceitando essa oração de arrependimento também, que nós colocamos diante de Ti, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que nós possamos nessa manhã prestar um culto que seja agradável a Ti, ó Deus. Nós fazemos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, unido a Ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, vem dar-me ao coração o gozo de viver em santa retidão. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, nas trevas ou na luz, sem Ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a Ti. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Que verdadeiramente nós possamos desejar cada vez mais
à presença de Cristo. Amém, Zé? Amém? Salmo 66, de 1 a 9. Aqui está escrito uníssono, mas vamos fazer alternada? Aí eu leio uns, os irmãos leem o outro versículo. Vamos lá? Aclamai a Deus, toda a terra. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. O que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalam os pés. Amém? Amém. Salmodiai a Deus. Mateus capítulo 4. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 11. Oi? Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versos 1 a 11. Eu já meditei convosco nessa passagem, mas essa semana, essa passagem esteve falando comigo novamente. É uma passagem muito conhecida, que relata nas Sagradas Escrituras a tentação de Cristo. Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11. O rapaz lá do fundo está rápido, ó, já até projetou lá, né? Assim nos diz essa parte da palavra de Deus, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que renova sobre a nossa vida, de estarmos
nesse santuário que é dedicado a Ti, louvando e bendizendo o Teu nome, e nesse momento, de maneira tão especial, abrindo a Tua palavra e sendo alimentado por ela. Rogamos, ó Pai, que essa palavra não seja somente uma palavra que nos traga conhecimento, mas que traga, acima de tudo, transformação de vida. Senhor, fala conosco, precisamos Te ouvir. E que não seja pelo muito falar, mas que seja pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Por Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos, com as irmãs, no dia de hoje, a respeito do tema Passando pelo Deserto. Passando pelo Deserto. Essa passagem nós conhecemos, é uma passagem que retrata o momento da tentação de Cristo. Ele acabara de ser batizado, né? Naquele momento tão especial, onde quando ele é batizado, ele sai das águas, né? E vem uma pomba sobre ele, aquela pomba representando o Espírito Santo de Deus, e os céus se abrem, e uma voz do céu diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Logo após o batizado de Jesus, ele é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser o quê? Para ser tentado. E a palavra de Deus nos diz que depois de 40 dias que ele está ali no deserto, o diabo se manifesta ali naquele local para quê? Para tentar a Cristo. E ele tenta a Cristo por 3 vezes, tentando o quê? Tentando, logo no início do ministério de Cristo, desvirtuar o ministério de Cristo, atacar o ministério de Cristo, para que, no futuro, o ministério de Cristo não desse os frutos necessários e que Cristo não alcançasse a glória que estava proposta a ele através do seu sacrifício na cruz. Mas, pela palavra de Deus, nós sabemos que Cristo venceu as tentações, né? Porque não foram só uma, as tentações que o diabo tentou impor sobre a sua vida. Mas, meus irmãos, assim como Cristo, nós também passamos por tempos, por momentos de desertos em nossa vida. E interessante o que a palavra de Deus registra e deixa bem claro é quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que levou Cristo para ser tentado no deserto. Muitos de nós podemos assim pensar, poxa, mas que situação difícil, para quê? Por que Jesus precisava passar por isso? Eu quero que você entenda que o primeiro Adão, quando foi tentado, ele sucumbiu. Ele acabou negando, né, tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele, né, e acabou caindo em pecado. Só que Cristo, como sendo o segundo Adão, ele passa também pelo mesmo momento da tentação, pela vontade permissiva de Deus e até mesmo pela atitude de Deus ter conduzido ele àquele local para passar por aquilo. Podemos dizer que o deserto era propósito de Deus, porque assim como o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, que é Cristo, ele vence. Ele vence o inimigo. Ele vence o mal. Então, irmãos, havia um propósito para o deserto na vida de Cristo. Era enfrentar novamente o diabo e vencê-lo, mostrando que Deus, ele vence o mal. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender que em nossas vidas, também quando passamos pelo deserto,
existe o quê? Existe propósito de Deus. Deus, muitas vezes, nos conduz para o deserto, por quê? Porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. Por mais difícil que seja passar pelo deserto, porque o deserto é o quê? O deserto é um lugar de escassez. Nós sabemos que o deserto, agora falando de maneira física, né? O deserto é um lugar árido, um lugar quente durante o dia, né? Com sol escaldante durante o dia e extremamente frio à noite, né? Então nós sabemos que é um lugar sem vida, um lugar triste, um lugar temeroso, um lugar que afronta e que vai contra a existência, vai contra a vida. Agora, muitas vezes, a grande maioria das vezes, né, pelo contrário, nós passamos pelo deserto porque o deserto, justamente, sendo um propósito de Deus para a nossa vida, ele é uma grande escola para a nossa existência. Resumindo, na nossa caminhada cristã, nós precisamos, em alguns momentos, estarmos no deserto. Para quê? Para mudarmos algumas coisas. Às vezes nós precisamos ser mudados em algum momento no nosso caráter, em algum pecado que está contaminando a nossa alma, no nosso modo de pensar. Então Deus permite que nós passemos pelo deserto para que ali, no deserto, nós possamos o quê? Sermos transformados e também sairmos o quê? Vencedores por meio de Cristo Jesus. Assim como Cristo venceu, nós sabemos pela palavra de Deus que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Agora, irmãos, já sabemos que o deserto é propósito de Deus para as nossas vidas. Agora, a palavra de Deus também nos ensina, através da tentação de Cristo, como devemos passar pelo deserto. E quando nós vamos ver o relato dessa passagem lá em Lucas também capítulo 4, no verso 1, nos diz a palavra de Deus que Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito. Então, meus irmãos, a primeira lição, né, que nós precisamos, a segunda lição, na verdade, a segunda lição que nós precisamos entender que para passarmos no deserto, para termos esse tempo no deserto, nós precisamos o quê? Estarmos o quê? Cheios da presença de Deus em nós. Para não sucumbirmos no deserto, nós precisamos o quê? Estarmos cheios da presença de Deus. Cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Cristo venceu e Ele traz um modelo para as nossas vidas, que Ele foi guiado ao deserto, mas que Ele não estava quê? Sozinho. O Espírito Santo estava com Ele. E da mesma forma, para as nossas vidas, quando estamos passando pelo deserto, nós precisamos o quê? Nos apegarmos mais e mais à presença de Deus, à presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta, irmãos, nos momentos de desertos da nossa vida, querermos enfrentarmos na mão grande, né? Na mão grande, né? Não, eu consigo tentar ir sem ninguém, não. A palavra de Deus nos ensina que Cristo estava ali unido com o Santo Espírito de Deus, mesmo Ele sendo Deus, e foi dessa maneira que Ele conseguiu o quê? Conseguiu vencer os intentos malignos. Porque nesses momentos de deserto, o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem que nós estamos o quê? Fragilizados. Ele sabe muito bem que nós estamos o quê? Fracos. Eu já cansei de falar para os irmãos
que depois de Deus, lógico, depois de Deus, quem tem o maior arquivo a respeito da sua vida é o inimigo das nossas almas. É Satanás. Ele sabe onde o calo aperta. Ele sabe as tuas falhas. Ele sabe o quê? Os teus pontos fracos. E é justamente nesses pontos fracos que ele vem a tentar. Olhe pela palavra de Deus. A primeira tentação que ele faz a Jesus é qual? Transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque Cristo estava com fome. Fazia 40 dias que ele estava em jejum. Por isso, irmãos, não podemos estar sós. Precisamos do apoio do Santo Espírito de Deus ao nosso lado quando passamos pelo deserto. Continuando, meus irmãos, a palavra de Deus também deixa bem claro como Cristo venceu os intentos de Satanás, do diabo. Ele venceu também através da palavra de Deus. E olha que interessante. O primeiro Adão sucumbiu por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus. Na verdade, ele ouviu. Mas ele não o quê? Não obedeceu. E a gente, você vê, né, como o diabo ele é astuto. Ele vem e ele faz de tudo para quê? Para inverter. Até mesmo confundir a pessoa, né, com a palavra de Deus. É isso que ele faz com o primeiro Adão. Ele vira para Eva e fala o quê? Certamente não morrerás. Calma aí. Mas Deus já tinha falado o quê? Se comessem do fruto daquela árvore, eles estariam o quê? Mortos. Eles iam morrer. Você veja que ele vem novamente, agora contra o segundo Adão, que é Cristo, o quê? Tentando inverter o quê? A palavra de Deus. Ele até usa a palavra de Deus, mas ele não usa de forma correta e não usa de forma o quê? Inteira. Irmãos, a palavra de Deus, sempre que a gente vai interpretar ela, a gente interpreta a palavra de Deus por meio da palavra de Deus. Não por meio da palavra de homens, da sensação de homens. Olha aqui. A segunda tentação lhe diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, verso 5. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, ele usa a Bíblia. Ele usa a palavra de Deus. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque, irmãos, Cristo também, que é Deus, nós sabemos pela palavra de Deus, ele é Deus também sobre Satanás, sobre o diabo. Novamente, ele tenta novamente a Cristo. E aqui Cristo vence com a palavra novamente de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ele, o diabo, novamente a Cristo, num alto monte, né? E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Já começa demonstrando o quanto ele é o quê? O pai da mentira. Ele é mentiroso. Tudo isso te darei, tudo já pertence a Deus. Tudo já é de Deus. Se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está
escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, irmãos, finalizando essa breve meditação que nós tivemos no dia de hoje. Segunda lição preciosa, terceira lição preciosa para as nossas vidas. Irmãos, quando estamos vivenciando tempo de deserto na nossa vida, é de suma importância nos alimentarmos e nos enchermos da palavra de Deus. Acontece que, muitas vezes, o que acontece é que a gente entra num desespero, entra num desânimo, e a gente acaba o quê? Deixando de lado o alimento para as nossas almas. Mas nós precisamos entender que é esse alimento para as nossas almas, que é a palavra de Deus, que nos mantém de pé nos momentos de deserto, de escassez das nossas vidas. Nós cantamos, agora de pouco, o hino Careço de Jesus. De ti, meu Salvador. Nós precisamos, irmãos, caminharmos cheios da presença de Cristo, do seu Santo Espírito e da sua palavra, ainda mais quando estamos em tempo de deserto em nossas vidas. Irmãos, o deserto é importante. O deserto refina a nossa alma, refina a nossa fé. Quando passamos pelo deserto, aprendemos muita coisa, principalmente nós aprendemos que com Cristo, com o Santo Espírito de Deus, nós somos vencedores. Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela nos sustenta, e ela cuida de nós, e ela nos traz promessas, mesmo diante das dificuldades que o deserto coloca sobre as nossas vidas, e até mesmo o inimigo das nossas almas. Por isso, irmãos, eu quero vos deixar essa palavra no dia de hoje. Talvez você possa estar passando por um deserto. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema de relacionamento no trabalho, um problema de relacionamento familiar, às vezes algum problema de ordem financeira que você está passando, que Deus permite que você esteja passando, que talvez Deus te conduziu para te tratar ali, né, nesse deserto, para mudar alguma coisa, para te fazer vencedor, né, nesse momento teu de deserto. Mas não se esqueça, nessa escola que Deus está te colocando, o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que quer estar contigo, assim como se fez presente com Cristo. Por isso, se apoie nele, se encha do Espírito Santo de Deus e também se alimente da palavra do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra que falou conosco. É verdade, Senhor. É verdade que muitas vezes passamos por desertos, somos conduzidos para o deserto. É verdade também que nesses momentos, muitas vezes, a frieza espiritual se abate em nossos corações. É verdade, ó Pai, que muitas vezes o desespero vem sobre as nossas vidas, diante dos intentos malignos, diante das lutas, das adversidades. Mas, Pai, assim como Cristo nos deixa
o exemplo na sua sagrada Escritura. Que nós possamos estar buscando o apoio para vencermos esses tempos difíceis na presença do Teu Santo Espírito e na Tua Palavra. Porque, Senhor, através do Teu exemplo e da Tua vitória, nós sabemos que também podemos sairmos vencedores dos desertos da nossa existência. Por Cristo oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua paz. Amém. Amém.